Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Renato da Igreja Brasil para Cristo, da cidade de Formosa, situada no estado de Goiás. E eu quero externar aqui a minha alegria de servir a Deus e de poder participar deste projeto maravilhoso. E quero aproveitar o ensejo para agradecer ao ministério, na pessoa da pastora presidente e também do pastor Gedeon Júnior, e do pastor Arnaud e demais obreiros de todo o nosso ministério. Que Deus abençoe a todos vocês e vos encha de graça, de alegria, de paz e de amor na presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós chegamos aqui ao capítulo 39, que vai narrar a construção e a entrega de todo o tabernáculo feita pelos artífices, e também a inspeção e a vistoria que Moisés faz para ver se está tudo de acordo com a vontade de Deus. E já no capítulo 1 aqui nós vemos que Bezalel e Aholiabe fizeram as vestes sacerdotais, também chamadas de vestes do ministério. E essas vestimentas, irmãos, são chamadas de vestes de santidade. E a palavra hebraica para santidade é kadosh, que significa santo ou separado. O uso dessas vestes santas remetia à ideia de que os sacerdotes teriam uma vida santa, separada do mundo e dos demais pecadores, irmãos, para servir a Deus com excelência. Em Romanos 12, verso 1 e 2, Paulo disse: rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Da mesma forma que os sacerdotes tinham que ser santos e separados do mundo, a igreja neotestamentária deve também ser separada do mundo para servir a Deus com excelência. Lá em 1 João 3,16, se não me foge da memória, o Senhor diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora, a roupa de Arão era colorida. E a menção dessas cores aqui nos parece uma redundância, mas elas funcionam ou funcionavam como códigos ou enigmas espirituais ligados diretamente à figura da redenção. Essas 4 cores, irmãos, seriam as mesmas cores em que eram bordados os 3 véus do tabernáculo, os jogos de cortina e também a cerca de linho fino. E por elas nós entendemos que tanto o tabernáculo quanto os sacerdotes possuíam a mesma natureza, unindo a pessoa do sacerdote ao próprio santuário de Deus. Da mesma forma, a igreja está revestida da pessoa e da natureza de Cristo, e sem ela não subsiste. E lá em Colossenses, no capítulo 3, verso 3, Paulo disse que a nossa natureza está escondida com Cristo e com Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também nos manifestaremos com Ele em toda a sua glória. E lá em Gálatas, no capítulo 2, do verso 20 ao 21, Paulo também diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui, Paulo disse que pela cruz, ele e Cristo estariam unidos, e nós também, em Cristo, estamos unidos em um só corpo e fazemos parte da santa morada de Deus no Espírito. Mas, irmãos, por que as vestes com as mesmas cores do tabernáculo? É porque para Deus era fundamental que quando os israelitas olhassem para o sumo sacerdote, vissem nele uma intimidade com o tabernáculo. Da mesma forma que quando os homens olham para nós hoje, vejam em nós uma profunda intimidade com Deus. Essas cores, portanto, irmãos, remetem a Cristo nos seus 4 atributos, representado nos 4 evangelhos. E a primeira cor aqui destacada é o azul, a cor que lembra do céu, falando ao povo que o grande sacerdote viria do céu. O carmesim, como todos já sabem, é a cor do sacrifício, e dizia para Israel que o sumo sacerdote seria tanto o sacrifício quanto a oferta para perdão dos pecados. O roxo é a cor da realeza, do sacerdócio real, e fala de Cristo glorificado como Rei eterno para assentar-se no trono de Davi e estar na presença de Deus para sempre para interceder por nós.
O linho fino falava de pureza e da santidade de Cristo. Esta cor dizia ao povo que o sumo sacerdote de Deus seria alguém incontaminado, santo, separado dos pecadores e feito muito mais sublime do que os céus. Do verso 2 ao 7, irmãos, nós vemos que eles fizeram o éfode, também chamado de estola sacerdotal, e o fizeram de ouro, de azul, de púrpura e de carmesim. E para misturar o ouro a essas cores, Bezalel fez fios finíssimos de ouro, para que fossem entrelaçados e unidos ao azul e às demais cores do manto sacerdotal. Aqui, irmãos, a mistura do ouro com os demais tecidos são um retrato da dupla natureza de Cristo, a natureza divina entrelaçada em sua natureza humana. E ninguém pode separar essas duas naturezas, pois Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E o ouro fala da glória de Deus. A presença desse metal precioso entrelaçado no éfode anunciava que a glória de Deus seria a identificação do grande sumo sacerdote e de que toda a glória de Deus habitaria na pessoa de Cristo. E lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 19 e 20, Paulo nos diz que foi do agrado do Pai que habitasse nele toda a plenitude da divindade. Aqui também nós vemos que fizeram o cinto do éfode, o qual era parte inseparável desta roupa e era chamada de cinturão da verdade ou cinto da justiça. E o profeta Isaías, falando de Cristo, disse que a justiça seria o cinto dos seus lombos e que a fidelidade seria o cinto dos seus rins. Isaías, lá no capítulo 11, verso 5. Então, o cinto do éfode é uma peça que representa também, irmãos, o serviço do Messias. E Isaías 53:11 disse que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E a estola sacerdotal, irmãos, para ela Bezalel fez duas ombreiras que serviam para unir as duas partes da vestimenta e o cinto para fixar o manto ao corpo do sacerdote. As ombreiras eram feitas de duas pedras de ônix que possuíam engaste de ouros e que foram lavradas com gravuras de um selo e nelas entalhados os nomes das 12 tribos de Israel, 6 tribos para cada ombro. Essas pedras, então, serviriam para lembrar a Israel de que o Senhor os carrega nos ombros, da mesma forma que um pastor carrega a ovelha amada de volta para o seu santo aprisco. Dos versículos 7 ao 21, nós lemos que os artesãos fizeram também o peitoral do juízo, que era a peça inseparável do éfode. O peitoral continha 12 pedras preciosas com o nome de cada um dos filhos de Israel escritos para a memória diante de Deus. E lá em Jeremias, no capítulo 31, verso 37, o Senhor diz que somente se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, Israel deixaria de ser o seu povo amado e de ser uma nação na sua presença. Então, nós podemos entender também que as 12 pedras no peitoral do juízo aqui podem ser uma mensagem que nos diz que assim como Deus teve 12 tribos envolvidas na fundação do tabernáculo, Cristo também teve 12 apóstolos envolvidos na fundação da sua igreja. Irmãos, no peitoral do juízo também foram colocadas duas pedras chamadas de Urim e Tumim, usadas pelos sacerdotes para consultar a vontade de Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 28, verso 30, o Senhor ordenou que o Urim e o Tumim fossem fixados ao peitoral do juízo, para que estivessem constantemente sobre o coração de Arão, para que ele levasse o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração para sempre diante de Deus. Então essas pedras significam a justiça no julgamento. E em Mateus, no capítulo 7, verso 2, Cristo disse para sermos cautelosos quanto ao julgar as pessoas, pois com o juízo com que julgarmos nós seremos julgados, e com a mesma medida com que nós tivermos medido, nos medirão também. Portanto, todo julgamento do ministro do Senhor deve ser feito com imparcialidade e, acima de tudo, com um fervoroso amor, semelhante ao julgamento justo de Cristo, sem dois pesos e sem duas medidas,
sem suborno, sem presentes, mas feito tudo de acordo com a ordem, a vontade e a santidade exigida para cada julgamento. E o interessante era que somente os sacerdotes lançavam sortes entre o povo, usando o Urim e o Tumim para saber a palavra de Deus. E conforme Números, lá no capítulo 27, versículo 21. Lá em 1 Samuel, no capítulo 14, do verso 41 ao 44, nós vemos que Saul ordenou que Aías, que estava na guerra, que era neto do sacerdote Eli, o qual levava o éfode na batalha contra os filisteus, lançasse sorte entre ele e Jonatas, seu filho, para saber quem havia pecado contra o Senhor, que teria motivado então a derrota na batalha. E a sorte caiu justamente sobre Jonatas, filho de Saul. Os irmãos podem acompanhar toda essa história depois, lá no capítulo 14 de 1 Samuel. E lá em Esdras, lá no capítulo 2, verso 63, e Neemias 7, verso 65, após o cativeiro babilônico, ainda é mencionado o uso do Urim e do Tumim pelos sumos sacerdotes. E é interessante notar que no Novo Testamento essa prática parecia algo comum entre o povo, porque lá em Mateus 7, verso 35, os soldados lançaram sortes sobre Jesus e repartiram as vestes entre si. E também lá em Atos, no capítulo 1, verso 26, como nós sabemos que os discípulos não eram sacerdotes, nós vemos eles lançando sorte na escolha de Matias, que assumiria o lugar de Judas, e isso nos mostra uma determinada imaturidade e talvez uma falta de confiança no julgamento do Senhor. Mas, a partir daí, nós não vemos os apóstolos utilizarem nunca mais a ideia de lançar sortes. Eles, a partir dali, começaram a dizer: pareceu bem ao Espírito Santo a nós fazer isso e fazer aquilo, mas não utilizavam mais o Urim e o Tumim como meio de consulta, porque isso era coisas que estavam ligadas diretamente às sombras daquilo que se manifestaria hoje. E então nós aprendemos que o Urim e o Tumim hoje nos trazem uma importante lição para nós, de que nós devemos consultar sempre ao Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida e ouvir com a clareza a voz do seu Espírito em nosso coração, irmãos, para podermos tomar a decisão correta em tudo aquilo que fizermos na nossa vida, seja na nossa vida ministerial, espiritual, profissional ou emocional. E aqui nós vemos que o peitoral do juízo era ligado ao éfode por correntes de ouro que ficavam penduradas em 4 argolas superiores e inferiores, e as superiores ligavam o peitoral às ombreiras, e as argolas e correntes inferiores ligavam o peitoral à cintura do sacerdote para dar sustentabilidade a todo o peitoral do juízo. E dos versículos 22 até o 26, nós vemos a confecção do grande manto azul, também chamado de manto de sobrepeliz, e que era um vestido sem mangas, com uma cobertura no centro, por onde o sumo sacerdote a vestiria. E essa abertura era costurada com uma tira de malha para que ela não se rasgasse, essa abertura. E em volta de toda a barra da sobrepeliz, Bezalel colocou aplicações em forma de romãs feita de linho e também de fio azul, púrpura e carmesim. E eles colocaram também alguns sininhos de ouro e os puseram intercalado entre as romãs na franja desse vestido chamado de sobrepeliz. Desse modo, irmãos, a barra da sobrepeliz ficou toda enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com uma carreira de romãs, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Os sinos soavam quando o sumo sacerdote se movia, e o tilintar destes sinos poderia ser ouvido quando Arão entrava no santo lugar diante do Senhor, e assim todo o povo, ao escutar, entenderia que Arão ainda estava vivo e ministrando dentro do santuário. Na visão do Talmud judaico, aqui também uma romã, ela contém 613 sementes que representam, segundo eles, os 613 mandamentos dispostos na Torá. Assim, a romã
a imagem do sumo sacerdote carregando a lembrança constante da lei divina em suas vestes para que o povo visse e se lembrasse dos mandamentos de Deus. Mas se a gente for levar em consideração também o estudo sobre as romãs, nós podemos entender que dentre muitas outras interpretações teológicas possíveis, as romãs também representam o fruto do Espírito Santo, descrito lá em Gálatas no capítulo 5, verso 22, e esses sinos falam da atenção que nós devemos dar à voz do Espírito Santo falando à igreja nos dias atuais. Sendo assim, as romãs e os sinos se movendo juntos são sombras do ministério da palavra e dos dons espirituais que acompanharão a igreja em toda a sua caminhada neotestamentária. Dos versículos 27 ao 30, Bezalel e Aholiabe fizeram as últimas peças que Arão e seus filhos vestiriam, as túnicas brancas de linho fino. Fizeram também o cinto de obra esmerada, a mitra, que era a coroa de santidade, a cobertura da cabeça de Arão, e que tinha uma placa de ouro escrita Santidade ao Senhor. Eles fizeram também os turbantes, que seriam chapéus de linho fino, usados por todos os sacerdotes, e fizeram os calções de linho fino, usados como a primeira peça do vestuário dos sacerdotes, que ia da cintura até os joelhos para cobrir a nudez dos sacerdotes. Irmãos, o Talmud judaico apresenta uma interpretação muito interessante sobre o significado das vestimentas sacerdotais. E segundo ele, a mitra simbolizava o perdão pelos pecados dos pensamentos impuros, e a placa da mitra, perdão pelos pecados da altivez e da ignorância. O peitoral do juízo, perdão pelos erros do julgamento, as ombreiras de ônix, perdão pelas vidas perdidas que Deus nos confiou, e a túnica azul, perdão pelos pecados de assassinato. O éfode, perdão pelos pecados da maledicência, o cinto do éfode, perdão pelos pecados do coração, e os calções de linho fino, perdão pelos pecados sexuais. E por fim, dos versículos 32 ao 43, o narrador do texto, irmãos, nos mostra que todo o trabalho do tabernáculo foi concluído, que Bezalel e Aholiabe, todas as mulheres e homens habilidosos fizeram para bordar, tecer, trabalharam incansavelmente para concluir o santuário de Deus. Eles fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés, tudo foi feito segundo a sabedoria e o conhecimento oriundos do próprio Deus, e nada foi fruto da imaginação humana. E assim, os filhos de Israel entregaram a Moisés todo o tabernáculo e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Eles levaram a cobertura de pele, a cobertura de peles finas, a cortina que separava o Santíssimo Lugar do Santo dos Santos, e levaram a Arca da Aliança com as suas tábuas dos 10 mandamentos, os cabos e a tampa da Arca da Aliança, que é o propiciatório. Eles entregaram também a mesa com suas jarras, pratos, copos e taças de ouro, e também os 12 pães da proposição. Depois da mesa, eles entregaram o candelabro de ouro, com as suas lamparinas, os seus pavios, e as tesouras, também chamadas de espevitadeiras, e o puro azeite para as lamparinas. Os artífices também levaram um altar de incenso, de ouro, com seu incensário, o azeite de ungir e o incenso aromático. Entregaram o véu de entrada da tenda e o véu de divisão do tabernáculo. Entregaram também o altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia de bronze com a sua base, e levaram as cortinas do pátio, os seus suportes e as suas bases, e a cortina da entrada do pátio, que também é chamada de véu reposteiro, e as suas cordas, as estacas do tabernáculo e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as vestes de glória para os sacerdotes usarem no lugar santo. E Moisés, homem de Deus, irmãos, vistoriou toda a obra para ver se não faltaria nenhum detalhe daquilo que o Senhor o havia mostrado no cume do Monte Sinai. E ao vistoriar, ele viu que os obreiros fizeram toda a obra do tabernáculo segundo as determinações de Deus. E Moisés elogia o trabalho de cada um deles e os abençoa
porque eles não mediram esforços para edificar o santuário de Deus e tiveram o cuidado de fazer tudo segundo aquilo que Deus havia ordenado. E a obra de fazer o tabernáculo aqui era resultado da revelação e da inspiração divina dada a cada um dos trabalhadores de Deus. Esses dois aspectos, irmãos, atuam na obra de Cristo, na formação da sua igreja também. E não se pode compreender esta obra tão sublime sem a revelação de Deus registrada nas Escrituras Sagradas e aplicada ao nosso entendimento por obra do Espírito Santo. Após recebermos a revelação que nos esclarece a vontade de Deus, nós devemos colocar esta revelação em prática e vivermos a sua mensagem, tornando-nos o espelho que reflete o brilho da glória de Deus e transmite a mensagem do Evangelho ao mundo inteiro. Finalizando aqui, então, o capítulo 39 do livro de Êxodo, eu agradeço a todos os irmãos que dispensaram um pouco do seu tempo para dar atenção ao nosso estudo. Eu peço ao Senhor para que vos abençoe. E para o livro de Êxodo, eu quero dizer que esta é a minha última participação e eu espero que os irmãos tenham compreendido aqui as nossas explicações e que todos possam ser aqui abençoados com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Então fiquem todos com a paz do Senhor. Um forte abraço a todos os irmãos e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.